Boa tarde, meus queridos ou minhas queridas. Quanta saudade, verdade? Pero bom, já pouco a pouco já tudo vai passando. Vamos a falar um pouquinho sobre os processos respiratórios. Na turma anterior de 2019, eles, eu dei alguns temas sobre os processos respiratórios. Vamos a fazer umas pequenas lembranças ao respeito. Vamos a lembrar que o sistema respiratorio se divide en dos: sistema respiratorio superior y sistema respiratorio inferior. Sistema respiratorio superior es aquel que está formado por nariz, boca, laringe y una pequeña parte de la faringe. Sistema respiratorio inferior está formado por otra parte de la faringe, os bronquios, bronquiolos y pulmones. Y a pleura, que a pleura es aquella pequeña capa que recubre los pulmones y que muchas veces puede dar cuadros respiratorios muy serios, que no es más que acúmulo de líquidos en esa pleura. Lembrando que normalmente las infecciones que acontecen en los sistemas respiratorios son producidas por virus. Lembrando também que os processos infecciosos normalmente são por vírus, bactérias ou fungos e outros tipos de agentes que podem provocar, pero fundamentalmente são eles. Vírus são aqueles que podem provocar aquele processo respiratório que normalmente pode estar localizado na parte superior, verdade? Por exemplo, nariz, faringe, laringe, amígdalas. Lembrando que está também a sinusite, que não é mais que essa inflamação que dá aqui, e em muitas ocasiões pode provocar otites, que não é mais que a inflamação dos ouvidos. Normalmente, como sempre falamos, os processos virais não precisam levar tratamento com antibióticos. Por quê? Porque normalmente o processo viral dura entre 48 e 72 horas, que é o período de maior agudização. Es decir, que aquellos síntomas, como por ejemplo dificultad respiratoria, tose, mal-estar, dor de cabeza, dor nos olhos, a veces dor no ouvido también, ou febre. Uma febre que pode ser de 37,5, 38, 38,5, pero que normalmente no se precisa tomar antibióticos ni nada disso. Simplemente tomar algún tipo de analgésico, es decir, para a dor, para mal-estar, como por ejemplo dipirona, paracetamol, etc. Dorflex também é muito bom. Não precisamos tomar antibióticos de jeito nenhum, não precisamos. Antibióticos só é para processos infecciosos produzidos por bactérias, que nesse caso, por exemplo, seria amoxicilina ou outro tipo de antibiótico, mas que não podemos automedicar. No caso que você já leve mais de 72 horas com aquele processo respiratório, aquela gripe que não melhora, que pelo contrário fica você pior, os sintomas aumentam, você não consegue dormir, é muito mal-estar, aí você vai precisar um atendimento médico. Aí o médico vai examinar, vai indicar para você um estudo, por exemplo, exame, talvez um raio-x do tórax ou uma tomografia, etc. Pero fundamentalmente o tratamento que você tem que fazer é de sintomas. Aí o médico vai decidir se você precisa tomar antibióticos depois que o médico examine você. Muitas vezes um simples exame físico dá o diagnóstico para saber se é uma pneumonia ou uma bronquiectasia ou um processo infeccioso pulmonar de maior severidade ou mais agudo. Lembrar sempre que não podemos tomar para processos virais, assim de gripe, influenza, esteroides, como por exemplo prednisona, hidrocortisona, dexametasona, não é necessário, não precisamos tomar. Nem também não devemos tomar anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios se pode tomar no caso que você, por exemplo, tenha uma pequena inflamação do ouvido, inflamação da garganta, uma faringite, uma laringite, que é inflamação. Aí sim você precisa. Pero por enquanto, ao início, só tomar dipirona, paracetamol,
e sobretudo muitos líquidos, verdade? Temos que tomar muitos líquidos, tomar sucos, lembrando que a vitamina C é maravilhosa, é muito boa, como sempre falo para vocês, que é ótima para todo tipo de processo e sobretudo em pacientes idosos, que ajuda para a circulação da sangue, a circulação do oxígeno, evita que nossas veias e artérias fiquem mais pequenas, reduzidas. Então, vitamina C, como sempre falo, é maravilhoso tomar. Podemos tomar em comprimidos, em xaropes, em gotas, ou se não naturalmente. Com esse processo agora que devemos ficar em casa, é melhor fazer um suco, de, por exemplo, de limão, de laranja, de abacaxi, tangerina, e tomar. Podemos adulçar, podemos botar uma gotinha ou um pouco de açúcar para que seja mais agradável a nosso gosto. Mas, sobretudo, vitamina C. Tomar 2, 3 vezes ao dia. Tomar limão, por exemplo, nas sopas, nas comidas, é também muito beneficioso e muito saudável. Lembrar também que podemos fazer exercícios, podemos caminhar, podemos fazer algum pequeno tipo de exercício dentro da casa, e isso ajuda também. Lembrar também que não devemos ficar deitados o tempo todo. Por exemplo, se temos aquele processo respiratório, devemos de ficar sentados, caminhando aqui na casa, etc. Deitar só se, por exemplo, você se sente com muito mal-estar ou está muito incômodo e então precisa deitar por um tempo. Mas sempre lembrar que devemos de mudar de posição. Por exemplo, do lado direito, em umas vezes, outro do lado esquerdo, etc. Mas não ficar da mesma posição o tempo todo, ao igual que pela noite. Por quê? Porque pode levar a um processo ou a uma complicação daquele processo infeccioso viral. Pode levar, por exemplo, a uma pneumonia, a uma bronquite, a uma bronquiectase, etc., que são processos infecciosos dos pulmões e da pleura também, que se pode afetar. Então temos que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Ficar com essa pandemia agora que temos, que devemos ficar em casa, isolados o maior tempo possível, para evitar a disseminação da doença, dos vírus. Lembrem que os vírus são transmitidos por microgotas, através de, por exemplo, quando nós falamos, por exemplo, quando temos secreções nasais. Tudo isso é uma forma de transmissão e de contágio, e que pode levar a consequências prejudiciais, como todos sabemos. Então, devemos evitar, por exemplo, estar saindo na rua, estar saindo fora, porque esses vírus, e sobretudo esse Covid-19, é muito transmissível. E como todos sabemos, pode também ficar, por exemplo, em superfícies, que depende, pode ficar até 2, 3 horas ou um pouquinho mais, dependendo do grau de temperatura e a forma em que esteja. Então, evitar, por exemplo, estar saindo e cuidar-nos muito. Lembrando que as pessoas idosas, maiores de 60 anos, são mais vulneráveis a algum tipo de complicação desses processos respiratórios. Então, pois, devemos de cuidar e extremar as medidas de higiene, de cuidado e de isolamento em casa. Lembrar também que, por exemplo, não devemos de estar tomando nenhum tipo de remédio que outra pessoa esteja tomando. Por que não? Porque, como eu sempre falo para vocês, todos somos diferentes. Cada um é uma pessoa diferente, cada um é um mundo diferente. Talvez o que faz bem para uma paciente ou para uma amiga, talvez para mim não. Então, se você está com esse processo viral de 48, 72 horas, simples, sem complicações, como por exemplo falta de ar, mal-estar muito contínuo, dificuldades respiratórias muito severas. Então, se não tem esses sintomas, fique em casa, tranquilo, tomando muito líquido, tomando vitamina C. Vitaminas também podemos tomar, polivitamínicos, podemos tomar qualquer tipo de vitaminas, também ajuda muito. Lembrando também que o ácido fólico também é muito bom, como eu sempre falo para vocês. Então, não tomar remédios que não sejam indicados, por exemplo, por um médico ou por um pessoal da saúde qualificado. Em essas 48 ou 72 horas, essas medidas, muito líquido, evitar camamento o tempo todo, e tomar algum tipo de analgésico
o algún tipo de remedio que ayude para ese malestar, porque realmente da malestar. A febre es un síntoma que es como un mecanismo de defensa del organismo, porque el organismo está respondiendo a ese virus o a esa bacteria que está entrando a nuestro cuerpo. Entonces es normal que muchas veces tenemos febre y debemos de intentar baixar ella con certeza. Lembrar también que, por ejemplo, o exceso de, por ejemplo, de ficar en otros lugares, con otras personas, esas cosas también deben de se limitar. Antiinflamatorios, como también falei, no es preciso tomar, no se precisa. Y fundamentalmente eso, seguir el curso de la doença por 48 a 72 horas. Después de 48 a 72 horas, esos síntomas ya comienzan a disminuir y o malestar cede un pouco e já você começa a se sentir melhor, melhor de ánimos, melhor de apetite. Falta de apetite também é normal. A tosse, uma tosse seca pode ser, às vezes uma tosse úmida, mas que a tosse úmida é um mecanismo de defesa do nosso organismo que ajuda a nós tirar, eliminar essas secreções que podem estar acumuladas em nossos pulmões. Então, podemos tomar algum tipo de xarope ou algum chá e, sobretudo, muito líquido que ajuda realmente muito para esses processos. Então, por enquanto isso, só era para reafirmar, para relembrar essas pequenas coisas que com certeza já vocês já estão sabendo, através dos meios de difusão, através do jornal, através das notícias, através da televisão, a rádio, e então, logicamente, já vocês sabem. Pero bom, reafirmar um pouquinho isso e cuidarnos muito, sobretudo ficar em casa, isolados, tomar muito líquido e manter todas essas medidas de higiene e cuidado ambiental e individual que nós devemos ter. E então, pois, aqui seguimos. Qualquer dúvida, qualquer coisa, disponha então, sem problema. Um beijo e um abraço para todos.